E aí, pessoal? Hoje eu quero falar para vocês sobre os sistemas de numeração binário, octal, decimal e hexadecimal e as conversões entre estes. Primeiro, o sistema de numeração binário é o sistema de numeração de base 2, aquele em que são utilizados apenas dois símbolos, 0 e 1, para representar os seus valores. O valor da base determina a quantidade de símbolos utilizados para representar os valores. Então, na base 8, a gente teria 0 a 7, 8 valores, né? Na base 10, que é o que a gente já conhece e utiliza no nosso dia a dia, são 10 valores, de 0 a 9. E na base 16 são 16 valores. Então são utilizados de 0 a 9 e A até F, onde A vale 10 e F vale 15. E os intermediários, por exemplo, B vale 11, C vale 12 e assim por diante. Todos esses sistemas de numeração, eles são sistemas de numeração posicionais, onde a posição de um algarismo no valor determina o quanto ele vale. Vamos ver como isso funciona nos decimais, porque como é um sistema que a gente utiliza no nosso dia a dia, fica mais fácil de entender para os outros. Então peguemos, por exemplo, o valor 1954. A gente sabe que essa daqui é a casa das unidades, essa das dezenas, essa das centenas e essa dos milhares. Na casa das unidades, esse valor aqui, ele representa unidades, que eu tenho 4 unidades. Já nessa segunda casa aqui, da direita para a esquerda, esse valor representa as dezenas e logo eu tenho 5 dezenas, sendo assim eu tenho 50, né? Aqui eu tenho 4 unidades, aqui eu tenho 5 dezenas, aqui eu tenho a casa das centenas, 9 centenas, 900, e aqui eu tenho a casa dos milhares, e eu tenho 1 milhar. Para ter o valor completo, eu somo esses valores e tenho 1954, que é o valor que eu já tinha inicialmente. Então, para os outros sistemas de numeração, eles vão funcionar da mesma forma. A gente tem o sistema binário, que, como eu falei, utiliza apenas dois símbolos para representar os valores. Então, aqui veja que está sendo representado que esse valor aqui ele é composto apenas pelos algarismos 0 e 1. O octal utiliza 8 símbolos. Então, aqui eu estou utilizando de 0 a 7. Logo, 7, 2, 1, um valor octal. O hexadecimal utiliza 16 valores. Os valores de 0 a 9, no caso 2 e 4. E de A a F, no caso E e C. Como é que eu faço para converter esses valores aqui para decimal? Da mesma forma que eu fiz aqui para converter, digamos assim, decimal para si mesmo, né? Veja que no sistema de numeração decimal, os valores das posições, eles aumentam. E eles aumentam de uma forma regular, né? Que seria a casa à esquerda, ela vale mais do que a direita 10 vezes, pois é o sistema decimal. Para os outros sistemas de numeração, a mesma coisa vale. Para o sistema binário, a casa mais a esquerda vale 2 vezes mais que a casa à direita. E assim por diante. Mesma coisa para o octal, aqui é vezes 8, e para o hexadecimal, vezes 16. Então vamos agora ver como é que funciona a conversão. Lá no decimal, o que a gente fazia era multiplicar o algarismo pelo valor de sua posição. E depois a gente somou os resultados dessas multiplicações. Para cá vale a mesma coisa. Eu vou multiplicar isso por isso, que aqui no caso vai dar 1. Isso por isso vai dar 0. Isso por isso vai dar 4. E aqui 8. Somo esses valores e tenho aqui o valor decimal. Só lembrando, esse 10 aqui quer dizer que esse número aqui é um decimal. A mesma coisa a gente faria para números de outras bases. 1, 1, 0, 1,
que é esse número binário acima. Para a gente dizer que ele é binário, a gente coloca o 2. E isso é especialmente importante para essas outras bases, como binário e octal, que se parecem com a base decimal, né? Isso daqui se parece com 1101, mas não é 1101. É 1101 em binário. Assim como isso não é 721, isso é 721 em octal. Então vamos agora ver como é que funciona a conversão no octal, que é igual ao decimal. O que muda é os valores das posições. Então, aqui eu vou multiplicar, aqui no octal, eu vou multiplicar 7 vezes 64, que dá 448. 2 vezes 8, que dá 16. E 1 vezes 1, que dá 1. Isso daqui, somado, vai dar 465. Então, esse é o valor decimal. Vamos fazer a mesma coisa para o hexadecimal. 2 vezes 4.096, que dá 8.192, mais quanto é E? É 14. Logo, eu vou fazer 14 vezes 256, que dá 3.584. E 4 vezes 16 dá 64. C vezes 1, C é 12, vezes 1 dá 12. Agora, somando esses valores, eu tenho 11.852 na base decimal. Agora, vamos ver como a gente faz para converter de decimal para os outros sistemas. No método das divisões sucessivas, a gente vai dividir o valor decimal pelo valor da base e depois a gente vai pegar o último quociente e os restos de trás para frente para compor o número. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos pegar, por exemplo, o valor decimal 3658. E aí, a gente precisa dividir esse valor sucessivamente por 2 para obter o binário dele. 3.658 dividido por 2 dá 1.829. 1.829 por 2 dá 3.658. Resta 0. Agora a gente divide 1.859 por 2, dá 914 em uma divisão inteira. 2 vezes 914 dá 1.828. E aqui resta 1. E assim sucessivamente. Agora a gente obteve aqui o último quociente, que não é mais possível dividir por 2 e obter um valor inteiro. E aí a gente faz assim, de trás para frente, a gente vai pegar esse valor e os restos para compor o número. E esse número seria qual? Seria 1, 1, 1, 2 zeros, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, esse é um número em binário que corresponde a 3.658 decimal. Vamos agora ver como funciona a conversão de decimal para octal. Vamos pegar o valor que a gente usou na conversão de octal para decimal, que é 465, para fazer a nossa conversão aqui. 465 por 8 fica 58, uma divisão inteira. 58 vezes 8 dá 464. Resta 1. 58 por 8 fica 7. 7 vezes 8 dá 56. Aqui resta 2. Como eu não posso mais dividir 7 por 8 e obter uma divisão inteira, a gente vai pegar o último quociente e os restos em ordem inversa. Logo, eu tenho 721. 721 na base 8. E agora vamos fazer a conversão de decimal para hexadecimal, pegando o nosso valor que obtivemos no exemplo passado, 11.852. O resto aqui é 12. 740 dividido por 16 dá 46. 46 vezes 16 dá 736. E o resto, 4. 46 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16 dá 32. Aqui o resto é 14. Eu não consigo mais dividir 2 por 16. Então, eu vou pegar
esse quociente, e aqui o 14 ele é E e o 12 C. Então o valor é 2E4C na base 16, que é justamente o valor que a gente tinha aqui antes. E aí, por último, tem a conversão entre essas bases utilizando como intermediário a base binária. Então vamos fazer o seguinte, a gente quer converter 5.914 para binário. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu antes, né? Utilizar as divisões sucessivas para poder obter o resultado. Então, esse é o valor correspondente a 5.914 decimal. Como é que a gente faz agora para converter a hexadecimal e octal? Primeiramente, para converter para octal, basta eu separar os valores aqui, os algarismos binários de 3 em 3 e converter esses valores separadamente, de binário para decimal, no caso, né? Porque como o valor máximo representado com 3 algarismos é 7, significa que aqui no máximo eu vou conseguir representar um 7, ou seja, eu represento de 0 a 7. Logo, mesmo que eu converta para decimal, eu vou obter um valor que é representado por um dígito octal. Então, esse valor aqui, binário em decimal, ele corresponde a 2. E também em octal. Esse valor aqui, ele corresponde a 3. Esse valor aqui, ele corresponde a 4, 3. E aqui você pode converter diretamente como só tem um algarismo, né? Fica fácil fazer a conversão de binário para decimal. Isso daqui é 1. Logo, o valor em octal é esse, 13432, que corresponde a 5.914. Já para converter de binário para hexadecimal, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui o valor de novo. E para hexadecimal, eu vou separar aqui os valores de 4 em 4, porque o valor máximo representado aqui é 15, que corresponde a F. O valor máximo representado com um algarismo hexadecimal. Então, se eu fizer a conversão, mesmo que eu faça a conversão para decimal, eu vou ter o valor em hexa. Isso daqui corresponde a 10 em decimal, ou A em hexa. Isso daqui corresponde a 1, isso daqui corresponde a 7 e isso daqui corresponde a 1. Logo, eu tenho o valor 171A em hexadecimal. Então, com isso a gente termina esse vídeo, onde eu expliquei os sistemas de numeração e conversões entre binário, octal, decimal e hexadecimal. Até a próxima!